Fala, monstros da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Fernando TK e no Cadê Esse Mano de hoje eu vou falar para vocês sobre um grande lateral esquerdo, um brasileiro que jogou por vários times importantes da Europa, Maxwell. Onde está Maxwell? Antes de eu falar, solta essa vinheta. Bom, Maxwell Scherer Cabellino Andrade, mais conhecido como Maxwell, nasceu no Espírito Santo, mais especificamente na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 27 de agosto de 1981. Ele começou a sua carreira nas categorias de base do Cruzeiro, da Celeste, da Raposa, e logo no seu primeiro ano como profissional, que foi em 2000, ele se destacou bastante, ele foi muito bem na equipe, fez 27 jogos, marcou 2 gols, aí você pode falar, mas ele não marcou tantos gols, mas também não era a posição dele isso, A posição dele não é para marcar gol sempre, e ele foi uma das peças mais importantes ali na conquista do Cruzeiro, da Copa do Brasil. Só para falar aqui, a Copa do Brasil de 2000 que o Cruzeiro ganhou foi a única final que o São Paulo chegou na história. São Paulo, meu time, senti a necessidade de falar. Enfim, ele foi muito bem naquela temporada, ajudou a equipe do Cruzeiro e obviamente que os times europeus começaram a ficar em cima do cara, Todos queriam contratar ele, até que em 2001, quem teve a sorte, quem levou a sorte grande foi o Ajax da Holanda, que é bem famoso por formar jovens jogadores, trazer jovens jogadores de fora, formar eles, e o Maxwell foi um deles e foi contratado pelo time holandês. Na Holanda, em 2001, antes de eu contar para vocês da passagem dele lá, acho que é bem interessante falar da relação do Maxwell com o Ibrahimovic. Eles se conheceram nessa época do Ajax e se tornaram amigos de longa data. Vocês vão entender isso com o decorrer do vídeo. Então, como eu estava falando, ele chegou no clube holandês lá em 2001. Na Holanda ele ficou de 2001 até 2006. Demorou um pouco para se adaptar, mas logo conseguiu seu espaço ali na equipe e ganhou 2 campeonatos holandeses, ganhou uma Supercopa da Holanda, ganhou uma coisinha aqui, outra coisinha ali também e fez o seu nome no futebol mundial. Em 2006, obviamente, como eu já disse, ele fez o nome dele, a Internazionale ficou olhando e queria contratar o cara, contratou ele. Mas ele, assim, de primeira não foi para a Inter, ele foi para o Empoli, um time mais modesto ali da Itália, que está sempre ali na primeira, segunda divisão. Ele ficou uma temporadazinha no Empoli e logo depois rumou para a Inter. E na Inter, vamos aqui falar de Ibra de novo, ele reencontrou seu amigo Ibrahimovic, fez ali uma ótima parceria com ele, ficou na Inter de 2006 até 2009. Não era o time campeão da Champions League com o Mourinho ainda, que foi em 2010, mas era um time bastante promissor, um time que todo mundo gostava de ver. No PlayStation 2, como você pode lembrar, Javier Zanetti, você tinha ali o Snyder, você tinha o Júlio César, você tinha vários jogadores, o Lúcio, Então, era um time muito bom, um time que marcou a época. Lá ele ganhou 2 campeonatos italianos, também ganhou a Supercopa da Itália, ganhou a Copa da Itália, enfim, foi muito bem. Até que o Barcelona decidiu contar com seus serviços, o Barcelona que já estava com o Guardiola ali, meados ali de 2008, 2009. Em 2010 o Barcelona resolveu contratá-lo. 2010 não, 2009, segunda metade de 2009. E voltamos ao assunto Zlatan, e lá ele encontrou de novo o Zlatan Ibrahimovic, mesmo que não tenha sido por muito tempo, Todo mundo sabe a treta que ele teve com o Messi, que fez ele ir embora. Não foi uma treta que todo mundo sabe, mas dizem ali que dentro do clube ele não se entendia muito bem com o Messi, não se entendia muito bem com o Guardiola. As pessoas sabem mais do Guardiola do que do Messi. Mas enfim, ele encontrou lá o Ibra, estava num time muito bom, o Barcelona estava naquela fase que o Guardiola estava instaurando aquele modelo novo de jogo, e apesar de ele não ser um cara titular sempre, ele foi bastante importante para a equipe. Lembrando que esse foi o período mais vitorioso da carreira do lateral Maxwell, ele que ganhou de tudo, ganhou vários campeonatos espanhóis, ganhou a Liga dos Campeões por 2 oportunidades, o Mundial de Clubes também 2 vezes, ganhou a Supercopa da Espanha, ganhou a Copa do Rei, enfim. Ele foi muito bem e mesmo, como eu já disse, ele não sendo titular sempre, ele era um cara que estava sempre ali disposto a entrar e sempre fazia ótimos jogos. E como ele ainda tinha ótimo mercado na Europa, e como eu já disse, ele vinha jogando sempre muito bem, e no ano de 2012, naquele projeto em que o PSG tinha acabado de ficar rico, o cara do Qatar tinha injetado aquela grana lá, naquele projeto que o Ibrahimovic também estava incluído, ele foi para a França defender as cores do Paris. Na França ele também foi bem vitorioso, ele ganhou 4 campeonatos franceses seguidos, ganhou também Supercopa, ganhou Taça da Liga, ganhou a Copa da França, ganhou tudo. Essa, para quem não sabe, para quem não lembra, também, era aquela altura em que o PSG tinha feito o timaço e mesmo não sendo tão relevante ainda na Champions League, já estava conseguindo conquistar o seu espaço na França. Em 2017, aos 35 anos de idade, Maxwell terminou sua carreira como um grande ídolo no PSG, ele resolveu não voltar para o Brasil, mas ele terminou sua carreira no PSG de uma forma muito boa,
e pendurou as chuteiras. Antes de eu falar para vocês o que ele fez depois de se aposentar, é muito interessante falar da passagem dele pela seleção brasileira também, como a gente sempre faz por aqui. Ele passou na seleção brasileira, começou a ser chamado ali em 2004, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, era ali a época em que ele estava no Ajax, mas ele acabou sendo reserva do Roberto Carlos, né? Ele não entrou nos jogos em que ele foi convocado. Anos depois, ele foi chamado novamente para a seleção brasileira, já na altura em que ele defendia o PSG, 2013, 2014, quando o Felipão era o técnico. Ele foi chamado, entrou em alguns jogos, fez 10 jogos com a camisa da seleção brasileira e foi chamado e foi convocado para a Copa do Mundo de 2014. Mas e aí, o que faz Maxwell agora, né? O que ele fez também depois que ele acabou a carreira dele? Bom, meus amigos, Maxwell, depois que encerrou sua carreira em 2017, como eu já tinha dito, ele foi um grande ídolo, virou um grande ídolo da história do PSG, ele acabou ficando no PSG e fechou ali como coordenador esportivo do clube. E na posição ele ficou até 2019, até mais ou menos ali a metade de 2019, durou ali um período de 2 anos por aí. Isso porque ele teve alguns problemas pessoais, né? Alguns problemas que saíram na mídia, e ele teve que retornar para o Brasil para conseguir focar nisso. Só que mesmo ele retornando para o Brasil, ele continuou a sua ligação com o clube francês. O PSG fez lá uma negociação com ele e ele virou um embaixador do PSG aqui no Brasil. Para quem não sabe, como eu já falei em outros vídeos, mas vou falar aqui de novo. Um embaixador, né? Ele pode ser internacional, pode ir para vários países ou pode ser embaixador no país só. E ele divulga a marca, né? No caso o Maxwell divulga a marca PSG ao redor do Brasil. Podia ser também ao redor do mundo, mas no caso do Maxwell, que é só o embaixador do PSG no Brasil, ele divulga a marca PSG no Brasil, podendo ir para escolinhas, podendo fazer eventos, enfim, tudo isso daí. E para finalizar, Maxwell hoje tem 39 anos, continuando então sua carreira fora das 4 linhas, mas sempre presente no futebol. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem seus comentários, suas críticas. Às vezes vocês querem outro jogador mais interessante, que vocês não gostem mais, né? Não que o Maxwell não seja interessante, gosto muito dele. Mas às vezes vocês se interessam por outro jogador, enfim, deixem lá os seus comentários. É isso, pessoal, até a próxima. Muito obrigado, valeu!